Evangelho de Lucas. Texto e comentário. Leitura facilitada por Mauro Odorício. Editora Ave Maria. Canal Leconde. Capítulo 20. Origem da autoridade de Jesus. O fato de Jesus ter purificado o templo e nele ficar ensinando incomodava as autoridades preocupadas com a ortodoxia, mas muito mais com a perda de espaço e de outros interesses. Perante a multidão, questionam o Senhor, de onde lhe vinha tal autoridade? A responder diretamente, o Senhor prefere questioná-los igualmente. A eles cabia dar resposta ao especial momento que se vivia. Num daqueles dias, Jesus ensinava no templo, aproveitando a grande aglomeração de peregrinos que fora a Jerusalém para celebrar a Páscoa, e anunciava ao povo a boa nova. Chegaram os príncipes dos sacerdotes e os escribas com os anciãos. Eram os 3 grupos que constituíam o Sinédrio, o Tribunal Supremo dos Judeus. Tratava-se, portanto, de uma delegação oficial do Sinédrio. Mais do que com a ortodoxia dos ensinamentos do Mestre, preocupavam-se não apenas com o espaço que julgavam próprio e que estaria sendo tomado, mas também por perderem o controle sobre o povo. E falaram-lhe, querendo envolvê-lo em alguma contradição ou em exorbitância de poder: Dize-nos, com que direito fazes essas coisas? Ou quem é que te deu essa autoridade? Não para fugir da questão, mas para envolver os interlocutores na descoberta do especial momento em que se vivia, Jesus respondeu: Também eu vos farei uma pergunta. Respondei-me: o batismo de João era do céu ou dos homens? A pergunta podia parecer uma inócua e estéril questão acadêmica, mas os espertos e maliciosos inimigos de Jesus compreenderam o alcance de suas palavras. Enfim, a aceitação ou não da autoridade de Jesus dependia muito da aceitação ou não do testemunho do Batista. Eles começaram a raciocinar entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele dirá: por que razão, pois, não crestes nele? Por que, então, em vossa maldade anulaste seu testemunho? Se, porém, dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque está convencido de que João era profeta. Responderam, por fim, que não sabiam de onde era. Fortaram-se a responder não apenas a uma questão teológica, abstrata, mas a dar uma resposta de vida ao apelo de Deus. Replicou-lhes também Jesus: nem eu vos direi com que direito
faço estas coisas? Responderei vossa pergunta se houver abertura de corações à conversão. Parábola dos vinhateiros. O Senhor serviu-se do atrito anterior com os representantes do Sinédrio, quer para ensinar ao povo presente, quer para tocar os corações endurecidos das autoridades judaicas. Conta-lhes a parábola dos vinhateiros infiéis, falando da paciência e tolerância divinas, mas alertando os responsáveis pelo povo. Deus lhes pedirá satisfações. A parábola foi compreendida pelos interessados. Então Jesus propôs-lhes esta parábola. Um homem plantou uma vinha, arrendou-a a vinhateiros e ausentou-se por muito tempo para uma terra estranha. Assim acontece com a maioria das grandes propriedades, hoje entregue nas mãos de poucos privilegiados. No tempo da colheita, conforme o uso imposto pelos grandes proprietários, enviou um servo aos vinhateiros para que lhe dessem do produto da vinha. Estes o feriram e o reenviaram de mãos vazias. Pensando em algum mal-entendido, tornou a enviar outro servo. Eles feriram também a este, ultrajaram-no e despediram-no, sem coisa alguma. A seguir, manifestando grande tolerância, tornou a enviar um terceiro. Feriram também este e expulsaram-no. Disse então o senhor da vinha: que farei? Mandarei meu filho amado. Talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os vinhateiros discorriam entre si e diziam: este é o herdeiro, matemo-lo, para que se torne nossa a herança. Todos sabem que uma propriedade não reclamada pelos legítimos herdeiros, dentro de um lapso de tempo, passa a pertencer aos seus ocupantes. E lançaram-no fora da vinha, e mataram-no. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará estes vinhateiros, e dará a vinha a outros. Jesus fizera a pergunta e não esperou a resposta, indicando com isso a gravidade do momento vivido pelos responsáveis pela tão amada vinha de Deus, o povo de Israel. A estas palavras disseram: que Deus não o permita! Manifestaram assim ao mesmo tempo espanto e desprezo pelo que lhes era dito pelo Senhor. Mas Jesus, fixando o olhar neles, disse-lhes: que quer dizer então o que está escrito? A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular. A morte do filho não é o ponto final da parábola. Aquele que ele representa será igualmente morto, mas ressuscitará. Mas tornar-se-á a base, o fundamento de uma nova ordem a começar. Todo o que cair sobre esta pedra ficará despedaçado, e sobre quem ela cair, este será esmagado. Naquela mesma hora, os príncipes dos sacerdotes e os escribas procuraram prendê-lo, mas temeram o povo. Este era o projeto humano, mas só o executariam quando chegasse o momento escolhido pelo Pai. Tinham compreendido o que se referia a eles ao propor essa parábola. Tributo de César.
Pagar ou não o tributo devido aos romanos dominadores era uma questão que ocasionava debates acalorados entre os judeus. Qualquer tomada de posição podia comprometer, ou perante o povo, ou perante as autoridades imperiais. Os adversários de Jesus, com segundas intenções, propõem a questão ao Senhor. Caem em contradição ao mostrar as moedas do imposto. É sinal que os pagava. Que dessem a César o que lhe pertencia, pois o dinheiro trazia a efígie do imperador. Mas quem é a imagem de Deus, que o sirva sem reservas. Propuseram-se então os inimigos de Jesus a observá-lo e mandaram espiões que se disfarçassem em homens de bem para armar-lhe ciladas e surpreendê-lo no que dizia, a fim de o entregarem à autoridade e ao poder do governo. Perguntaram-lhe eles, iniciando com um elogio para captar-lhe a benevolência: Mestre, sabemos que falas e ensinas com retidão e que, sem fazer acepção de pessoa alguma, ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Com esse elogio inicial, esperavam ocultar a própria malícia e desinibir o mestre, para que falasse desembaraçadamente, sem medir as consequências das palavras. Cientes de terem atingido o objetivo inicial, lançaram a pergunta venenosa a queima-roupa. É-nos permitido pagar o imposto ao imperador romano que nos domina ou não? Ante uma resposta negativa, acusariam-no de subversivo diante das autoridades imperiais. Ao contrário, seria denunciado perante o povo e as correntes mais nacionalistas dos judeus. Parecia não haver saída para ele. Jesus percebeu a astúcia e respondeu-lhes: Mostrai-me um denário. Mostraram-lhe o dinheiro pedido. Tratava-se da moeda do tributo que, além da efígie do imperador, trazia a inscrição Tibério César Augusto, filho do divino Augusto. O imperador era invocado como Deus, o que era uma blasfêmia para os judeus. Continuou o Senhor: De quem leva a imagem e a inscrição? Responderam: De César. O simples fato de serem portadores da moeda do tributo demonstrava a todos os presentes que o pagavam que aceitavam esta imposição. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. As moedas trazem a efígie do imperador e lhe pertencem. Dai a ele. Vós, porém, fostes criados imagem de Deus. Trazeis a imagem divina em vós. Que não lhe seja negado a ele os vossos corações. Mostrou ainda o mestre com esta resposta que deve haver autonomia e convivência entre os poderes religioso e político. Assim não puderam surpreendê-lo em nenhuma de suas palavras diante do povo. Pelo contrário, admirados da sua resposta, tiveram que calar-se. Sobre a ressurreição. Alguns saduceus, que se julgavam descendentes de Sadoc e que negam a ressurreição, aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés, na chamada lei do Levirato, visando perpetualizar o nome de todos os falecidos, prescreveu-nos: se alguém morrer e deixar mulher, mas não deixar filhos, case-se com ela o irmão dele, e dê descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro dos quais tomou uma mulher, mas morreu sem filhos. Casou-se com ela o segundo, mas também ele morreu sem filhos. Casou-se depois com ela o terceiro, e assim sucessivamente todos os 7 que morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher.
Na ressurreição, se ela existir, como dizem os fariseus e como ensinais, de qual deles será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Embora este questionamento fosse frequente entre os judeus, dessa feita os adversários queriam colocar o mestre em dificuldades, desacreditando. Jesus respondeu: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que serão julgados dignos do século futuro e da ressurreição dos mortos não terão mulher nem marido. Não viverão conforme os critérios e as categorias deste mundo, nem sobreviverão por meio de sua descendência, precisando por isso de casamentos. Eles jamais poderão morrer, porque são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, porque são ressuscitados. Na vida eterna, vive-se diversamente de como acontece na terra. Para provar o seu argumento, Jesus cita Êxodo capítulo 3, versículo 6, pois os saduceus apenas aceitavam o Pentateuco. Por outra parte, que os mortos hão de ressuscitar é o que Moisés revelou na passagem da sarça ardente, chamando ao Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, porque todos vivem para Ele. Não houvesse a ressurreição, Javé seria Deus dos mortos e não dos vivos, e Abraão não estaria repousando em seu seio, tendo assim frustrada a esperança que alimentou durante a vida. Alguns dos escribas, seguramente partidários da doutrina da ressurreição, disseram então: Mestre, falaste bem. E já não se atreviam a fazer-lhe pergunta alguma. Cristo é filho de Davi. Desta vez é Jesus quem propõe uma questão, visto que os adversários foram reduzidos ao silêncio. Questiona a expectativa judaica a respeito do Messias, pois esperavam-no apenas como um líder político que libertaria os judeus da opressão inimiga. Não seria de esperá-lo como alguém superior? Uma vez que os adversários não se atreviam mais a fazer perguntas, Jesus perguntou-lhes: como se pode dizer que Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi, no livro dos Salmos, diz: disse o Senhor a meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Bem aos moldes de argumentação rabínica, o Senhor cita o Salmo 109, versículo 1, atribuído e aceito por ele como davídico e messiânico. Encerra sua argumentação, convidando a todos que refletissem e tirassem uma conclusão, vendo se era ele apenas um descendente davídico. Portanto, Davi o chama de Senhor. Como, pois, é ele seu filho? Desconfiar dos escribas. Embora rodeado pelo povo, o Senhor dirige-se aos discípulos, sabendo que sua mensagem atingiria a todos. Alerta sobre o perigo de se instrumentalizar a vida religiosa para a promoção pessoal e de não vivê-la autenticamente. Enquanto todo o povo o ouvia, disse a seus discípulos: guardai-vos dos escribas, esses dúbios intérpretes da Bíblia, que querem andar de roupas compridas para aparecer, para chamar a atenção, e gostam das saudações nas praças públicas, das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, mas que fora do ambiente religioso destoam, revelando-se maus e injustos. São os que devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Com este pretexto, prometem assistência jurídica e orientações, com a intenção de explorá-las. Eles receberão castigo mais rigoroso.